Então, o objetivo aqui é apresentar o texto do Almeida Júnior, o texto do Gonzaga Duque sobre Almeida Júnior. Nós estamos nesse importante livro, que é um livro organizado pelo Tadeu Chiarelli, onde a leitura então se torna fundamental do texto, né? O Tadeu Chiarelli, nós vamos ler outros textos dele. É um grande pesquisador de história da arte, um grande intelectual. E ele fez um trabalho muito interessante, que é de sair coletando as críticas que foram produzidas nos jornais ou, em algumas ocasiões, em catálogos de exposição, e reuniu explicando como se deu a constituição do Gonzaga Duque como um crítico de arte, né? Então, esse livro, eu peço que vocês tenham acesso, que eu já disponibilizei para vocês, acesso às referências, né? Principalmente essa apresentação do Gonzaga, sobre o Gonzaga Duque aqui, que ele vai tentar estabelecer qual é o papel constitutivo do Gonzaga Duque como crítico de arte. Lembrando que o Gonzaga Duque se destaca por ter sido, se não o primeiro, um dos mais atuantes do ponto de vista da crítica de arte brasileira. Então, em certa medida, a escolha dele, né, se refere tanto ao protagonismo, como também à compreensão que a gente pode ter de um crítico atuando dentro do sistema. É fundamental a compreensão da ideia do sistema da arte, tal qual já foi estabelecido em outras discussões pelo Pierre Bourdieu, né? Então, a crítica de arte seria apenas mais um elemento constitutivo, né, dessa estrutura que é o campo artístico. O campo artístico, então, formado por galerias, formados por escolas de belas artes, escolas de arte e assim por diante. É esse tipo de campo que a gente tem que pensar para conseguir, então, analisar a crítica de arte de uma disciplina que trata exatamente desse tópico, né, que é a crítica de arte. A ideia, então, eu estou aqui exatamente a partir da página 180, eu vou ler uma crítica e o sentido é que vocês entendam como proceder, então, uma análise para a elaboração do trabalho de vocês, né? Um dos elementos fundamentais, então, é tentar aqui buscar os elementos internos que caracterizam uma crítica de arte e os elementos externos. Como essa crítica foi produzida dentro de um determinado contexto, nós temos que ter a capacidade no texto de entender tanto as estratégias retóricas, né, utilizadas pelo crítico, que são as estratégias de convencimento do texto. Nós temos que entender, então, como o autor escolhe tratar um determinado tema como uma estratégia de convencimento. Então, nem tudo que está escrito se refere exatamente a uma ideia literal. Então, eu vou lendo para vocês, vou ler a crítica inteira, palavra por palavra, e a gente vai fazendo um exercício juntos, tá? Então, vamos lá. Entre os artistas que enviaram quadros à última exposição acadêmica de 1884, aquele que acusava por suas obras maior originalidade
e mais nítida e moderna compreensão da arte era Almeida Júnior. Então, é muito interessante que aqui, ó, o Tadeu Chiarelli vai elaborar notas para que você consiga acompanhar um pouco como que a discussão se situa. Mas, voltando então, uma das primeiras instâncias nessa primeira parte é que ele está fazendo uma exposição, né, que é uma exposição relacionada à exposição acadêmica, né? Então foi uma exposição realizada num ambiente que de fato era um ambiente institucional. Então, a primeira coisa que a gente sabe, então que a gente poderia aqui demarcar, que Almeida Júnior está fazendo aqui uma exposição num ambiente institucional, no ano, propriamente, de 1800, né, e 84. Então, essa é a primeira instância de localização de onde surge essa exposição. Tá? Então, ele já começa o texto dizendo: quem apresentou maior originalidade e maior compreensão da arte, né, foi Almeida Júnior. Então, essa é a primeira coisa. Então, ele está falando assim, olha, eu visitei uma exposição importante e eu acho que o sujeito, né, que tem uma compreensão nítida, né, do que é a arte moderna não se refere aos movimentos do ismos, né, futurismo, dadaísmo, impressionismo, assim por diante. O termo moderna aqui está muito mais Então, o termo moderna está aqui muito mais associado ao novo. Então, ele deixa claro, né? Para mim, sem dúvida, para muitos, isso é um recurso retórico. Para mim, e sem dúvida, para muitos, Almeida Júnior vale por grande parte dos expositores que ali figuravam. Então, o que ele fala? Para mim, ele está escrevendo. Mas ele está falando assim, não apenas eu tenho essa capacidade de perceber que o Almeida Júnior é um dos mais modernos, né, e mais originais. Como estratégia, então, ele continua. Ele é sua obra. Então é fundamental a gente compreender isso quando ele fala que o Almeida Júnior é sua obra. Forte, obscuro por índole, devotado ao estudo como é devotado ao canto da terra, na província de São Paulo, onde viu pela primeira vez a luz. Baixote e quase imberbe, simplório no falar e simplório no trajar. A arte é para ele uma nobre profissão, e não uma profissão elegante, agradável ao sentimentalismo das meninas românticas. Então, o que ele faz? Ele faz uma construção que às vezes parece até agressiva, né? Mas uma coisa que poderia desaboná-lo, né? Para falar a verdade, estrategicamente, nós vamos perceber que ele utiliza esse atributo muito mais para construir uma relação positiva em relação à trajetória e à obra do artista, né? Então ele é sua obra. Então a sua obra é forte, obscura, né? E vai falar assim de um elemento que se torna muito interessante, que é a simplicidade como ele é, né? Então agora eu estou falando da obra, então, como que ele é extremamente simples. Ele é simples, objetivo, direto, né? E ele viu a primeira vez a luz
nesse espaço que ele está aí discutindo, que seria a cidade de São Paulo, né? Naturalmente o Gonzaga está escrevendo no Rio de Janeiro, e aí ele pega e fala assim, ele trata muito bem a sua profissão. A profissão, então, que ele trata, ele tem uma vocação de trabalho, né? Ele é um trabalhador, como se fosse um trabalhador braçal. E nesse sentido, né, ele não fica tentando agradar ou cai em sentimentalismo, né? Então tem uma rudeza, tem uma objetividade. Como mecanismo, então, de construção de apresentação e construção de valor, para dizer assim, olha, para dizer verdade, quem é esse sujeito, para quem não conhece? Esse sujeito, então, ele é o responsável, né, pela descanso da modelo. Então, o que o Gonzaga está fazendo? Caso você tenha dúvida se caso você conheça ou não, né, o Almeida Júnior, ele é aquele cara super interessante que fez a Oda Descanso do Modelo. Então, se a gente pensar bem, o Gonzaga usa da estratégia de falar assim, olha, você talvez já tenha visto esse autor, talvez você só não tem a certeza que o já viu. Então, a Descanso do Modelo está aqui como elemento de comprovação e ele passa então a falar da seguinte forma. Na academia, o autor de Descanso da Modelo foi o que se chama, na gíria de estudantes, um bicho. Os colegas metiam a bulha desapiedadamente. Seu tipo de provinciano, e quando ele falava com a boca muito aberta, cantando as sílabas finais das palavras, faziam-lhe troça, motejavam-no, satirizavam-no. Então ele está falando assim, olha, o cara que dá descanso da modelo, né, que faz uma obra daquela, ele sempre foi fruto de piada, de dúvida sobre como ele se portava, porque ele não tinha um sotaque refinado, né? O grande sotaque é o sotaque carioca, você sabia francês ou outra língua. Então, todo mundo, em certa medida, o criticava, né? Então nós temos dois mecanismos aí. Primeiro é o seguinte, ele tenta falar assim, olha, se você não conhece o Almeida Júnior, foi aquele que fez a Descanso do Modelo. Tá, o que significa isso? Significa que ele está construindo aí as instâncias, né, de legitimação do Almeida Júnior. Olha, ele não é um qualquer. E depois ele continua com essa estratégia de argumentação dizendo todo mundo zoava ele, né? Todo mundo tratava ele super mal pelo seu tipo provinciano. Continuando, ele diz: contam que indo a Paris, um brasileiro importante pediram-lhe para visitar o ateliê de Almeida Júnior e notar os progressos que ele conseguira em 3 ou 4 anos de estudo. Então, tudo bem, vamos lá. Outra marca importante, né? Ele é provinciano, mas ele ficou 3 ou 4 anos de estudo. Ele estudou em Paris. E aí contam, ele usa assim, ó, ouvi dizer, tem uma lenda, né? Ouvi dizer que pediram para visitar, para ver o que ele estava fazendo lá em Paris, né? Todo mundo o conhecia como uma pessoa rude, né? Então, tudo bem. Satisfazendo ao pedido e aceitando a incumbência,
foi ter com o artista brasileiro. Admirou-se de vê-lo. O moço conservava ainda os mesmos gestos, o mesmo tipo desconfiado e tímido, a mesma maneira de falar dos caipiras, o que fez, sobretudo, pasmar ao visitante foi ouvi-lo dizer: "Estou morto por me pilhar no Brasil." Então vamos lá. É muito interessante, né, que o cara está em Paris, está morando lá há 3 a 4 anos. Todo mundo espera que ele tenha ficado afrancesado ou refinado os costumes, mas percebe então que o Almeida Júnior ainda é o Almeida Júnior, né? Aquele mesmo que estava no Brasil. Novamente, um discurso que vai ser apresentado como algo negativo passa, então, a colocar como dúvida, né? Como dúvida. Espera aí, qual que é o mérito do Gonzaga Duque estar tratando dessa questão, né? Qual que é o mérito do Gonzaga Duque que está querendo, possivelmente, a gente não sabe ainda, né? Elogiá-lo na primeira parte, então, ele fala assim, olha, esse cara é o principal artista. Tá, ele é o principal artista. É o artista que tem a concepção mais moderna da arte, mais original. Mas tudo, até agora, no momento da crítica, parece que ele está construindo uma imagem muito negativa do Almeida, né? Não parece que tem nenhum artifício de positividade em relação a essa trajetória. Então, e o Gonzaga, inclusive, teria dito, né? Estou morto por brilhar no Brasil, né? Ele tem consciência que as pessoas estão falando bem dele. Mas aí, depois de contar esse evento, que parece um evento inexpressivo, né? Ele diz: pois bem, deste modesto provinciano, inalteravelmente roceiro, surgiu um artista de valor. E um dos mais intimamente ligados às condições estéticas da sua época. O mais pessoal e, sem dúvida, um dos que melhor sabem expressar com toda clareza e nitidez de um estilo à Breton os assuntos tomados de improviso a uma página da Bíblia, da história ou simplesmente da vida de todos os dias de todos os homens. Então, Jules Breton, pintor francês, nascido em Corrières, interior da França. O artista retratou fielmente o cotidiano dos camponeses de sua região natal, detalhando suas características éticas, vestuário. Então, quando a gente vai perceber que o que poderia desaboná-lo é o que está sendo de fato valorizado. O que poderia, então, alguém dizer? Olha, na verdade, ele é provinciano, mas isso produziu uma questão de uma arte autêntica, verdadeira. Então pensa bem, enquanto um brasileiro poderia ter ido até Paris estudar, ficado completamente fascinado, entrado na questão da moda, a partir desse momento ele perderia a sua originalidade, porque ele deixaria então de seguir aquilo que ele de fato acredita. Então, nesse momento, o que poderia parecer no início da crítica como algo negativo passa a ser algo extremamente positivo. Ele continua então: Corot era também de um tipo semelhante, pequeno, robusto, tez tostada pelo sol, olhos pequeninos e azuis. Ia
aos teatros de chapéu de feltro e sapatos grossos, de peregrino, com atilhos de couro. Então, ele está falando que o fato do sujeito se portar, né, como se vestir e se portar como uma forma mais rude, mais provinciana, isso não coloca uma posição inferior ao que a gente pudesse estabelecer, né? Então, por que ele está muito preocupado com essas questões? Porque os artistas, e depois tem a crítica sobre o Belmiro que a gente vai ver, eles passam a se portar como um dandy, né? Um cara muito refinado, muito bem elaborado, que sabe se portar. É o que eles vão chamar de boêmio. Então é um sujeito assim, muito bem preparado para estar em sociedade e na alta sociedade. E ele, o Almeida Júnior, em comparação aqui ao Corot, estaria numa correlação muito mais com o camponês. Ele não se assume nesse lugar do refinamento, né? Mas isso em nada vai desabonar a produção, vai inclusive produzir algo autêntico, né? Os quadros de Almeida Júnior se inculcam antes pela simplicidade do assunto e pela maneira por que foram pintados, do que pela preocupação da escolha. É o assunto que lhe comove e impressiona que vai para a tela. Então, ele vira e fala assim, olha, ele está muito preocupado com uma observação muito detalhada e muito verdadeira do assunto. O assunto aqui é o tema, né? Então, ele vai e passa para o segundo ponto. É o assunto que lhe comove e impressiona que vai para a tela. Não joeira, não mira e remira o sujeito, com o intento de fazer bonito e parecer agradável. Nada. Então, ele não mascara a realidade. Ele não constrói uma poética do belo como a gente poderia exigir, principalmente no neoclássico, né? Então, o neoclássico utilizaria um determinado padrão de representação como uma forma clássica de representação, a partir de uma situação que o artista escolhe o melhor ângulo, elimina o que não fica bem na tela, elimina possíveis elementos, né, que possam desfavorecer uma determinada representação. Ele não. Há de ser a impressão que recebeu, a cena que observou, a ideia que se coordenou na sua imaginação, a causa do trabalho. A impressão que recebeu. Veja só, hein? Então, ao invés de ser um artista que trabalha a partir da construção temática, primeiro, centralizando o tema, construindo a partir de um desenho, formulando uma ideia geral de qual o significado desse desenho, pensando um padrão cromático. Não, ele pega e fala assim, qual que é a impressão que aquilo passa? Qual que é a impressão? Qual que seria a primeira impressão que estaria na verdade das coisas, né? Nós poderíamos dizer aqui que essa não é a preocupação, né? Mas é muito próximo daquilo que o impressionismo, né? Monet, Renoir, Degas vão, em certa medida, buscar, né? Buscar como? Eles estão muito pouco preocupados, né?
com uma formulação estética que mascare a primeira impressão. Não existe um processo de readequação nem temática, nem eliminar aquilo que não interessa. Ele fala, ainda como artifício de aproximação, lembrando que toda vez que ele se aproxima, né, de um determinado artista, né, toda vez, ele está usando aqui essas estratégias que são estratégias de aproximação. Então, fiquem muito atentos e atentas a essa possibilidade, porque essas citações não são citações aleatórias, tá? Aí ele fala: poderia escrever na porta de seu ateliê o aforismo atribuído a Dürer. Toda preocupação da beleza é inútil na arte. Né? Se a gente vai ver toda a produção do Dürer, então, o Dürer, ele se incomodaria pouco, ou se incomoda pouco, com a ideia da construção estética que foi formulada pelo Renascimento. Né? Simetria, harmonia e outros dados, elas não estão estruturados dentro desse quadro dessa estética. E é interessante, né? Porque, olha só, se é verdade ou não que essa frase de fato foi pronunciada pelo Dürer, não interessa, né? Mas ele chama como mecanismo de legitimação o Dürer para dizer o quê? Para tentar falar assim, olha, ele se aproximaria então de um grande artista, né? Então, mentalmente a gente vai fazendo aproximações interessantes, né? Eu penso no Almeida Júnior, penso no feiura, penso que tipo de feiura é? Dürer. Então, ele vai estruturando a partir desses elementos de legitimação, né? Por qual razão o Gonzaga Duque teria toda essa capacidade de ser original, de produzir uma obra tão relevante do ponto de vista da arte moderna? Por que ele é tão bom? Por que ele pode ser comparado ao Corot, ao Dürer, né? Em outra ocasião, no início do texto, ele já referendou a ideia do descanso da modelo. Então ele diz, olha, se você não sabe de quem eu estou falando, existe um quadro que você pode já ter visto, porque ele foi um quadro muito festejado, que pertence a esse artista, que é o Almeida Júnior. Então, caso você não o conheça, esse artista dá descanso do modelo, né? É interessante que a gente já falou de iluminação, a gente já falou do tratamento da primeira impressão. Veja que o Almeida Júnior, nessa obra, ele não está retratando o artista pintando. Então, o artista pintando, o artista sendo completamente relevante, ele capta um momento do descanso da modelo. É como se tivesse outra pessoa entrando na cena e fotografando essa cena. Isso destoa dos tipos de representação que a gente pode imaginar com relação ao artista no seu ofício ou no seu trabalho. Teríamos grande dificuldade de reconhecer que ele de fato é o artista, né? O que faz com que ele seja o artista e não outro sujeito que tenha sentado ali, é o fato dele estar ali sentado na frente da tela. Então, e a gente entra propriamente nessa cena,
que é a cena quando ele passa, então, a analisar a obra em questão para chegar àquela conclusão mais definitiva sobre a importância dele. Esse quadro estava exposto na exposição que ele quer chamar a atenção, né? Então, no primeiro é um assunto inspirado na história do cristianismo. Maria, a mãe de Jesus, foge para o Egito, em companhia do esposo e do filho. Naturalmente, todo mundo conhece essa narrativa. O momento que é anunciado que uma criança seria o Salvador, e essa criança, então, acabaria com todos os reis, todos os impérios, desafiaria a todos. Nesse caso, manda-se matar todas as crianças numa faixa etária, né, de uma idade, e Maria fica sabendo dessa informação, né, ela é avisada e ela foge para o Egito. Então, a fuga para o Egito se refere à maneira do salvamento de Jesus Cristo ainda como criança. Ao olhar para a cena, a gente fica em dúvida se tem algum elemento ali que pudesse demarcar o princípio da grandiosidade que se espera de uma narrativa bíblica. Mas o que ocorre então, que ele explica. À tarde, os acompanham nos solitários confins do deserto, depois de uma longa jornada ao queimor do sol, sob a incandescente areia dos descampados. Pensa bem, então o que a gente poderia observar primeiro, com uma expectativa heróica de um salvamento, o que a gente percebe então, um casal com uma criança, que poderia ser qualquer criança, não tem uma auréola, não tem outro mecanismo que mostre que ela é de fato uma família tão importante. E ele tenta situar os personagens como se o evento tivesse realmente acontecido. Eles estão pelo deserto, se queimaram no sol o tempo todo, né? E estão numa situação que é uma situação bastante complicada, né? Então não tem uma grande poesia do ponto de vista de uma cena, Jesus Cristo poderia estar voando, Jesus Cristo poderia... Não, nada parece disso. Os derradeiros raios da luz poente perdem-se no infinito. Avermelham estratos esparsos, melancolizam o extenso areal do deserto, enchendo o espaço de silêncio e de desolação. O que ele vai fazer então? Ele vai tentar fazer uma explicação como todo esse espaço constitutivo aqui do pôr do sol faz com que essa luz, ele já tinha falado da luz antes, né? Ela é impressionante. Como que a luz vai colorir certas partes do quadro, porque a luz está caindo, né? E essa parte ela não é tão visível se comparado a essa parte e a parte de trás. Eles estão quase, né, numa penumbra que gera uma sensação de desolação, de melancolia, de silêncio. Nada é possível ser visto no horizonte, né? Nada. Nada. Não tem uma nuvem no céu, não tem muita esperança. Então, à margem de um córrego miserável, o jumento dócil com que a Virgem Mãe cavalga, abaixa o pescoço para mitigar a sede. Então, eles se deparam com a única possibilidade ali. O jumento, então, não é um cavalo azarão, um super cavalo, um cavalo brilhante, como a gente poderia imaginar. Ele para num rio, um córrego miserável.
ele abate para tentar, nesse momento, acabar com a sede. E José, um simples operário sadio e robusto, nesse momento, abatido pela fadiga, empoeirado, caminhando ao lado da cavalgadura em que vai a esposa, volve-lhe o olhar doce, banhando a alma no meigo eflúvio daquela face de tão casta, tão serena e resignada mulher, em cujos braços adormeceu o louro filho. Pensa bem, o cenário é o pior possível. Eles estão fugindo com a ameaça de serem mortos. Ele é um cara miserável, é um cara que é um simples operário, mas está completamente abatido, está empoeirado, caminhou o dia todo, caminhou a pé, para deixar que a esposa com o filho fosse no jumento dócil, como ele fala. E o que acontece é que tanto a criança como o pai e a mãe constroem ali uma relação que é uma relação extremamente da docilidade, da tranquilidade. É tudo no ambiente, né? Todos os elementos retratados demarcariam um desespero, a raiva. Imagina, você recebe uma mensagem que te move à fé, mas você começa a ficar em dúvida, né? Alguma dúvida deve surgir. E quando tudo está dando errado, ainda o sujeito e essa família conseguem se olhar e ter um gesto de ternura. E o filho, ele está protegido, né? Ele até dorme naquele momento, né? Completamente desfavorável, ainda consegue criar uma situação de conforto em relação ao filho, a proteção do filho. Continua aqui. Para mim, esse quadro é a apologia da mulher-mãe, feita com menos poesia do que a fez Michelet, porém não com menor talento. Então, ele vai submeter a discussão agora para mostrar como ele conseguiu a sua verdade. Se a gente pensar bem, então, ela consegue fazer, ele consegue transformar um tema que geralmente poderia ser muito romantizado, na verdade, num tema realista, num termo da impressão, né? Reconstruir como seria de fato uma situação como essa. Ele continua então, não sei ao certo se foi o intento que secundou a inspiração do artista, não sei, mas considerando seu temperamento, considerando a gravidade das suas obras posteriores, estou inclinado a admitir, a julgar certo que a feitura dessa obra presidiu tal intuito. Como quer que seja, ela representa o ideal da arte moderna. É uma obra sóbria, moral, simples e bem feita. O tipo de Maria nada tem de seráfico, né? De uma valorização absurda dos aspectos distintivos a partir de uma auréola. É bem o de uma mulher do povo que adora o seu filho e sente túrgidos os seus seios para o amamentar. Ela atravessará todos os solitários planos anerosos da Arábia, todos os desertos da África, para garantir a vida do filhinho. E se lhe quiserem arrebentar
arrebatar os braços, será forçoso primeiro que o seu corpo caia inanimado. Então, se alguém tentar fazer alguma coisa a partir desse momento, vai ter que matá-la. Vai ter que matá-la. Tal é a impressão que nos causa essa pintura, onde os tons lançados com facilidade ajustam-se, unem-se, combinam-se admiravelmente. Mas o que funda a importância técnica do quadro é o efeito da luz potente. Então, ele vai situar esse ponto, né? Então, o que é, tecnicamente, não é só o tema. Tecnicamente, o que importa, a grande novidade, originalidade, modernidade, está na. Mas o que funda a importância técnica do quadro é o efeito da luz poente, que se derrama suave e vagamente no fundo das figuras, no solo, dando tons espelhados de aço polido às águas, né, do córrego. Veja só, então ele consegue construir essa cena e essa imagem, e a grande novidade, além do tratamento do tema, o tema já é existente, mas ele é representado de forma completamente distinta. É essa luminosidade e esse efeito da luz em relação às cores. O Gonzaga continua então a sua argumentação, depois que ele já conseguiu situar o valor, né? E por que ele faz toda essa argumentação? Por que ele explica detalhadamente as pessoas fazendo piadas em relação ao Almeida Júnior, traçando algumas discussões, né, e percebendo que ele não se modificou? É porque esse elemento construiu a personalidade forte do próprio Almeida Júnior. E ele continua. No Judas e no Descanso do Lenhador, o Judas está aqui, o Descanso do Lenhador está aqui. A pintura me parece mais compacta, porém felizes os tons, o jogo da luz, o desenho e a expressão. No primeiro, severa e imponente tela de uma superioridade que lembra alguns quadros espanhóis. O denunciador do louro Rabim de Nazaré debate-se com o remorso quando, ao fundo, na cumeada do Calvário, Apolié, as centúrias crucificam o apóstolo do bem e da ternura, do amor e da paz. Então, para falar a verdade, né, à margem do caminho, sob um pedaço de pedra bruta, pousou Judas Iscariotes. E aí só é perseguido pela consciência. Abismou-se no torvelinho do remorso. A representação, então, mostra ali não Judas como traidor ou o beijo de Judas, mas mostra a ideia do remorso. Perceba que Jesus Cristo, então, que está sendo crucificado nesse momento. A primeira cena demonstra ele com o dinheiro jogado no chão. E ele se coloca nessa pose melancólica, sabendo, olha, esse dinheiro não era o que eu esperava, né? Então, pende-lhe sobre o peito uma comprida barba escura, a luz dos olhos é sinistra e fixas. As suas feições, acentuadamente judaicas, revelam que dentro daquele crânio alguma coisa há que vai queimando, corroendo a razão. Então, o que ele está dizendo é que a culpa, né, é fundamental nessa interpretação. Então, se fosse outra cultura, talvez ele não tivesse tanta culpa em relação ao que ocorre. A mão que recebeu os 30 dinheiros treme e parece paralisar se não for ao templo repô-los nas mãos dos anciãos e os príncipes dos sacerdotes. Os lábios que oscularam a pálida fronte do mestre murmuram palavras dispersas, vagos sons de uma dor surda e incalculável. É interessantíssimo como Gonzaga consegue dar
construiu uma narrativa, né, muito detalhada dos gestos, né? A mão na cabeça, produzindo a culpa, a noção então dos 30 dinheiros jogados ao chão, com a mão trêmula, né? E ele fica falando as palavras, né, de arrependimento. Por que que eu fiz isso? Por que que eu não deveria ter feito isso? Eu não deveria entrar nessa situação, né? E como a gente sabe, né, o suicídio é o preço do resgate desse tormento. E o Malsim pensa desse último alívio, vendo ao longe estender-se para o espaço o ramo agoniado de uma figueira alvar. Então, infelizmente, essa situação, que é a situação comumente representada, não é do remorso, é do beijo, né? É do beijo de Judas, é a traição. E aqui ele retrata o momento do remorso, o momento do arrependimento, que o resultado final vai ser o suicídio. No segundo, o artista nos apresenta um vigoroso estudo de tronco, os braços, o peito do mameluco que descansa do trabalho da derrubada, para tirar duas fumaças ao cigarro, são pintados com saber. A carnação e, sobretudo, o tórax são de uma verdade que lembra os estudos de Bonnard. Acolhe-lhe, no entanto, com pouca naturalidade. Parece que foi propositalmente posado para ser pintado, né? Então ele vai ressaltar isso, né? Ele vai ressaltar como que existe um certo artificialismo nessa cena, né? Esse quadro, então, seria um modelo mais pensado dentro dessa ordem de colocar um determinado modelo dentro de um espaço construído, né? Então, aqui, apesar do tema ser rude, apesar de ser uma noção de um trabalho, né, de um derrubador no momento do seu descanso, ele não carrega em si, uma noção, né, que a gente pudesse pensar que foi uma noção da primeira impressão. O modelo está posando e foi colocado naquela posição para ser representado da melhor forma que ele pudesse encontrar. O Gonzaga, então, vai passar essa obra que ele já citou algumas vezes, né? Mas olha que interessante, ele não vê, não é uma crítica que só elogia o trabalho, né? A gente vai perceber também que ele constrói assim alguns poréns, né? Melhor porém, menos original. Olha só, melhor porém menos original. Ele se mostra no repouso do modelo. É um ateliê de pintura. O interior é quente e banhado por uma luz fraca e igual. No fundo de parede brilham duas façãs, uma moldura de um quadro, um ferro agudo de uma lança. O pintor, um mestre de longas barbas louras, corado, simpático, com a cabeça touçada por um barrete de veludo cor de vinho, acaba de descansar a paleta, acende o cigarro e, durante esse lapso de tempo perdido, o modelo, uma rapariga morena, preludia ao piano uma música, né? Muito bem, diz-lhe o mestre bate palmas, a sorrir com o cigarro entre os dentes. Ela para, agradece-lhe com uma risadinha fresca e maliciosa os elogios. Tá bom, né? Aí o Gonzaga tem essa aptidão e esse desejo de perceber, além dos detalhes específicos da narrativa, também construir a cena, né? Para você perceber que ali tem uma ação. Né? No primeiro olhar, além desse ambiente completamente dedicado, com todos os detalhes que a gente consegue perceber,
Poderíamos, então, apenas parecer que ela está brincando no piano, enquanto descansa, né? Mas ele continua. Essa cena é reproduzida com muita facilidade e graça. O modelo que está sentado a um tamborete do piano acha-se de costas para a frente da tela. Tem o corpo nu até os quadris, de onde cai no chão um longo panejamento amarelo. Belíssimo, né, esse panejamento. E também a constituição do próprio corpo da modelo, né? O seu rosto, que se vê em meio perfil, o olhar brejeiro, a risadinha que lhe arregaça os lábios, os dentinhos miúdos e claros, a cabeça redonda penteada com elegância, a cor quente da epiderme, a posição dos braços lançados no teclado, são feitos com a maior predileção pelo acabamento e pela realidade. Então, ele é extremamente detalhista no que se refere à concepção dessa obra, né? De todos os detalhes para dar a sensação de fato do que ocorre nesse momento é justamente essa descrição, né, que ele quer afirmar. A pintura não é igual à dos outros quadros, nem isso seria possível. A tela terá, quando muito, uns 80 e tantos centímetros de largura, sobre 1 metro e tanto de comprimento. Mas as duas figuras são tocadas com facilidade, coloridas, com imenso gosto, desenhadas com um capricho e observação. O reflexo da luz que apresenta a tampa do piano é maravilhosamente apanhado, e foi, talvez, esse belo efeito e o gracioso desenho do modelo que despertaram a atenção da crítica parisiense quando foi exposto lá no Salão de 82. Então, ele chama a atenção do público em Paris a partir desse quadro. É lógico, então, que essa necessidade de falar assim, é descanso do modelo, o conhecido artista dá descanso do modelo, aqui ele está chamando de repouso do modelo. Ele está falando isso porque esse quadro foi considerado relevante em Paris, né? No salão parisiense. Então, por isso que ele chama atenção para o artista aqui no Brasil, expondo outras obras. E aí ele vai construir de novo, né, essa tentativa de uma aproximação, né, com outros artistas, mas o fundamental do texto ele procede a partir desse sistema argumentativo, que a gente poderia dizer, em primeiro momento, ele vai questiona, né, por que esse artista trabalha dessa forma. O segundo momento, que todo mundo fica construindo, né, que ele é caipira, que ele é rude, que ele não é um boêmio, e assim por diante. E depois ele vai construindo assim, olha, ele é autêntico. Para falar a verdade, essa rudeza não é porque ele é simplório, é porque ele consegue, com isso, fazer um trabalho que, de fato, ele tem personalidade artística. Ele é autêntico. Essa noção de autenticidade qual é a moda atual? Tal. O que ele faz? Rejeita a moda, porque ele é autêntico. Isso que confere a ele essa noção da personalidade artística, né?